tempo não se resume ao disciplinado tic-tac do relógio. Ele traz a certeza da existência do início, meio, apogeu e fim. Afirma a sabedoria popular: tempo não perdoa ninguém. Na sua última aparição no Jornal Nacional, William Bonner, com maestria, perpetuou essa máxima. A nova imagem mostrada com força de surpreender a todos simboliza a atual cara da Globo, o quadro da dor. Inscrita do Sofá definiu por e-mail: que horror! A Globo está em estado de putrefação e o Bonner barangou. Caricatura do que já foi um dia. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é Globo e Bonner. Nova cara, o quadro da dor. Nada mais efêmero que o sucesso dependente do gostar do volúvel e bipolar cidadão comum. Basta uma vírgula mal colocada para o ídolo do passado se tornar o inimigo da vez. Construir uma imagem depende de estudo, trabalho e dedicação. Para desconstruir, basta um... Quando eu lembro do que já foi a Rede Globo e do que hoje é, cara, os mais jovens não vão nem acreditar. A emissora, ela monopolizava a audiência no país. Quando se fala que uma novela, aqueles folhetins, tinham 90% de audiência, significa que 90% das televisões brasileiras que estavam em todos os lares sintonizava a emissora. Era um poder descomunal. Eles arrasavam com a concorrência. Eles pediam o que bem entendesse aos patrocinadores, que se obrigavam a pagar valores exorbitantes por saber que ali teria retorno, teria visibilidade. A Globo formava opiniões, determinava o que era certo, errado, o que era chique, o que era brega, o que era bonito, era feio. Ela conseguia transformar um bichinho da goiaba em símbolo sexual. Os marinhos reinavam absoluto. Mas daí veio internet, redes sociais, aplicativos, o canal por assinatura, o canal fechado, e a Globo demorou para entender essa mudança e correu atrás. Pela primeira vez na história, não saiu na frente. Para completar o seu calvário, Bolsonaro assumiu, olhou o tamanho da sua dívida e disse: chega! Diferente de governos anteriores, cobrou a dívida, vai cobrar a dívida que, se não for paga, eles perderão a concessão. É justo. Se o cidadão comum que vive de umas merreca por mês tem que pagar suas dívidas, seus impostos, por que a poderosa família Marinho não precisaria? Então a Globo hoje é o símbolo da decadência, o fim de um reinado.
Do sucesso indiscutível do passado, restou apenas o vale a pena ver de novo. A emissora, através dos anos, se notabilizou por alguns programas. O Fantástico, as transmissões esportivas, as novelas e o Jornal Nacional. Sempre foram os carros, aqueles que puxavam as alegorias. Agora a audiência despencou. Aparentemente, parece que continua igual, é que os números são exatos, mas às vezes eles têm que ser traduzidos. Por exemplo, o Jornal Nacional tinha 32% de audiência, enquanto o concorrente, o segundo colocado, vinha com 14% no horário. Hoje segue com 32%. O segundo colocado mantém os 14%, só que antes eram 32% de 100%. Agora é 32% de 58%, porque o público, o espectador, migrou para opções mais variadas, mais inteligentes. Então o que acontece? O número é igual, só que o valor do horário não é mais, porque não tem mais aquela visibilidade. Então o patrocínio despencou. Despenca o faturamento, mas os custos continuam. Não tem mais o apoio de verbas generosas do governo. A dívida só faz crescer. E vai explodir. A Globo é uma massa falida. Agora, uma cena inusitada ocorreu no dia 17 de maio de 2021 no Jornal Nacional. Bonner, William Bonner, o todo-poderoso do jornalismo da Globo, voltou de férias ostentando uma barba. Cara, justiça seja feita. Foi a primeira atitude que vi honestidade em Bonner, porque ele demonstrou a realidade imposta pelo tempo. Bonner, mais uma vez, foi a cara da Globo. Que coisa deprimente. A caricatura do que já foi um dia. Magro, envelhecido. Sabe? Quem lembra daquele homem que fazia uma pose para dizer boa noite e as minas piravam? Agora falou boa noite, as meninas devem ter dito, tá bom, tchau tiozinho, não enche o saco. O tempo não perdoa ninguém. Não que ficar velho seja razão de piada. Logo eu faria uma piada dessas, que também já dobrei a curva do lado de lá. Mas é a imagem em si. Bonner representou a realidade da Globo. A esplatinada, maravilhosa, magnífica, intocável, hoje. Igual a ele está uma idosa sem forças. E também assustada. Porque a gente percebia na voz do Bonner e na nova grade do jornal a grande diferença. Milhões de brasileiros nas ruas mostraram a emissora. Ficar usando pandemia como discurso político é suicídio. Então não sei se perceberam, até então, o final dos jornais era aquele luto, aquele silêncio, aquela coisa mórbida, fúnebre, escrito assim, tantos mil vidas perdidas, a maior baixaria, o sentido duplo das palavras, o veneno nas entrelinhas. Eles poderiam falar mortos, vítimas letais, mas não, vidas perdidas. Eles queriam dar a conotação que era algo evitável. Pense, analise as palavras. Dá a impressão que se poderia evitar
E não foi evitado porque tinha um culpado. E quem seria o culpado? Bom, não precisa nem entrar no mérito. Então a Globo percebeu e pelo jeito acabou. Agora, pelo menos, nós vamos poder ter a tranquilidade de saber aqueles que assistem, porque eu não assisto o Jornal Nacional, só fui tirar a dúvida ontem porque um inscrito comentou comigo e falou a respeito da imagem e desse toque no final, e realmente ele estava certo. Agradeço por ter entrado, enviado o e-mail. Muito obrigado. Vocês é que fazem esse canal. Mas realmente é fato. A Globo perdeu a sua grande arma, que era a pandemia. Já tinha perdido Marielle, que não dava descanso. A emissora não deu descanso. Para que uma pessoa que já cumpriu a sua etapa, já cumpriu sua missão, não está mais aqui para se defender, essa pessoa não tinha liberdade de seguir o seu caminho, trilhar novos planos, porque a Globo ficava ali massificando. Tentaram fazer o mesmo com Paulo Gustavo, mas pelo jeito não vai colar. Perderam a pandemia. A pergunta que fica: o que a Globo irá usar agora no seu discurso desesperado na tentativa de desmoralizar o atual governo, enfraquecendo-o para 2022, no último suspiro de esperança, trazer de volta aquela esquerda que a mantinha com mantinha de mãezinha, ali quentinha, endividadazinha e felizinha, porque não precisava pagar e era quem mandava prender e mandava soltar, tendo como única missão falar maravilhas de um governo que só arrebentava com o Brasil. Então é o tempo. O tempo mostra o caminho. O tempo mostrou a imagem de um Bonner ladeira abaixo, simbolizando a realidade de uma empresa no fundo do poço. E quem sabe, um recomeço digno para o jornalismo brasileiro.